candidato, até gostaria de convidar para ser meu vice. Não. Eu sou candidato a prefeito a uma cidade chamada Araribóia, é uma cidade considerada pequena, 150 mil habitantes. E apesar de ser uma cidade de 150 mil habitantes, ela apresenta problemas de cidade grande, porque tem o fluxo de pessoas que tem que acessar o trabalho diariamente, tem o fluxo escolar. Então, a gente, diferente dos outros candidatos, a gente tentou atingir esse objetivo sem falar muito em fiscalização, sem falar muito em tributação, porque eu acho que o povo brasileiro já está um pouco cansado de ser tributado. E normalmente isso não é a solução. Você sabe que a gente nós somos o povo que mais pagamos tributos em consumo, um dos que mais paga tributos em consumo. E a gente não vê a volta daquilo que a gente paga. Então a gente resolveu atingir esses objetivos através de incentivos. A gente quer incentivar a população a agir da forma como a gente acha certo. Vou apresentar aqui os problemas que a nossa cidade mais apresenta no momento, não só a nossa cidade, mas a cidade de todos os outros senhores também. É uma coisa hoje comum em qualquer cidade grande, média, até cidade pequena. São uma quantidade excessiva de veículos. A nossa cidade tem apesar de ser uma cidade pequena, a média que foi constatada é de 3 carros por habitante, o que é um número bem alto. E a cidade não tem como comportar esse número de veículos tão grande. Então a gente quer incentivar a população a utilizar veículos de transporte em massa. Muito bom! Todo condicionado. Temos também a educação dos condutores e pedestres, porque a gente fala muito, o condutor é mal educado, mas a gente esquece que o ciclista, às vezes, ele consegue superar isso. E o pedestre, então, ele triplica esse desrespeito. São os problemas ambientais, que é pauta mundial, não adianta, isso aí não é uma coisa só do local, é mundial. A poluição sonora e a poluição ambiental. E os problemas estruturais, que toda cidade tem que passar por isso. São pavimentação, as vias que são construídas com asfalteno, que é um péssimo material para isso, não tem basicamente concreto. Então, elas são de péssima qualidade. E acessibilidade, porque a gente tem que atingir também as minorias. Apesar do meu governo não ser focado nas minorias, a gente tem que governar para todo mundo, não para minoria. Ninguém vai governar para minoria. Então, a nossa primeira ideia foi fazer isso, como eu disse, através de incentivos. A nossa primeira ideia foi um aplicativo no celular, um aplicativo de vantagens, que vai beneficiar, de certa forma, todo aquele que utilizar de um transporte público. Ele vai ser utilizado da seguinte forma: você entrou no transporte público, vai ter lá um QR Code, que vai ser gerado a partir do momento que você paga ou que você passa seu Rio Card. Vai gerar um QR Code, você faz a leitura do seu QR Code, instantaneamente você vai ter uma pontuação somada no seu aplicativo. Essa pontuação, quando acumulada, você pode trocá-la por vários benefícios. Benefícios esses que vão ser dispostos num site através de empresas conveniadas, comércios que querem ter um ônibus lá também divulgando a empresa. Isso é um tipo de divulgação. Você pode usar os pontos como desconto. Eu ganho desconto, eu posso ir lá? Pode ser, se o Rio Decor fizer um convênio com a empresa de ônibus. Passei na choperia. Choperia. O nosso principal objetivo é a choperia. Por quê? Isso. Com 2 horas, a gente já pensou mais ou menos que a primeira pontuação, com 2 horas de trânsito ali dentro de um ônibus, você já consiga pelo menos um chopp grátis no Outback. Isso aí eu prometo. O Outback sai ganhando, porque o Outback sai ganhando. Aí é manipulação de massa. Não, isso é real. Isso é real. Não, só o chopp. Ninguém come coxinha mais, é só chopp. E todo mundo sai ganhando, o Outback sai ganhando, porque tem um cliente lá que vai acabar consumindo uma coxinha e ele vai sair ganhando, todo mundo sai ganhando. Então a gente vai focar a nossa meta em incentivos. Voltando aqui, a melhoria também da qualidade do transporte público, porque todo mundo sabe hoje que a maioria de nós abandonou o transporte público, não é porque ele é bom,
Porque se fosse bom, claro que a gente prefere alguém lá dirigindo pra gente enquanto a gente descansa, é muito mais cômodo. Mas não, a gente às vezes prefere dirigir para não ter os riscos do transporte público hoje, que é o assalto, que nós sabemos que o assalto no transporte público é muito comum. Também tem os problemas de ir em pé. Eu acho que isso aí é uma coisa que a gente tem que mudar no transporte público. Se a gente pensa em segurança, a gente não pode permitir de maneira nenhuma uma pessoa em pé no transporte público. Isso aí é um absurdo. Isso a gente tem que mudar. Claro, a gente vai ter que fazer isso através da fiscalização. Nessa parte a gente tem que fiscalizar, mas não fiscalizar a população, fiscalizar as empresas que se prestaram a fazer o serviço da melhor forma. E a gente tem que cobrar. Isso acarretando o fim da licitação. Um fiscal da licitação que vai olhar para a empresa de ônibus para ver se ela está cumprindo todos os requisitos previstos em editais, que é segurança, qualidade do transporte, entre outros. Lembrando também que os nossos ônibus, a partir de hoje, todos eles vão ser interligados, porque a gente tentou voltar muito para a cidade inteligente, onde tudo está interligado. A gente de casa, a gente vai conseguir, através de um aplicativo, saber se o ônibus está perto, ou se o ônibus está longe, a que horas o ônibus vai chegar, pontualidade, se o ônibus vai ocorrer algum problema, o ônibus quebrou. Isso é a cidade inteligente, é interligar tudo. Isso a gente quer fazer através também do aplicativo e na conexão do ônibus com uma rede. Mobilidade, claro. Vamos falar um pouco da habilitação gratuita, porque a gente tem um problema hoje que os condutores no Brasil, eles não estão... Todo mundo sabe que os condutores no Brasil, eles têm uma precariedade, porque hoje qualquer pessoa praticamente vai ali e tira uma carteira de habilitação. Por quê? Não é dada a devida importância. O que a gente quer com esse projeto? Habilitação gratuita e oferecida nas escolas de ensino médio, assim como os padrões norte-americanos, que o aluno na escola já sai habilitado. E ele não só sai habilitado, mas ele sai munido da ética do trânsito, tudo aquilo que ele precisa para ser um bom condutor. Não adianta só saber acelerar e frear. Ele tem que ser cordial, ele tem que saber todas as leis de trânsito. Isso ele vai aprender na escola. Então a educação de trânsito passa a ser uma extensão na escola? Exatamente. A educação de trânsito passa a fazer parte da nossa vida. Depois vão falar que eu paguei caixa 2, né? Então a educação no trânsito vai ser dada a todos, não só quem conduz, mas aos ciclistas, aos motociclistas e aos pedestres. Todo mundo tem que se respeitar. Vou falar um pouco também aqui da poluição ambiental e sonora. Isso aí, na verdade, vai acontecer naturalmente, a partir do momento que a gente consiga inserir o transporte de massa como a melhor opção. A partir do momento que ele passa a ser a melhor opção, vai reduzir automaticamente o número de carros na rua. Eu não preciso impor barreiras, não preciso de pedágios urbanos, eu não preciso de nada disso. Eu preciso que você opte por pegar o ônibus ao invés de carro. Não só ônibus, metrô, ou qualquer outro transporte de massa. Também temos a redução de ISS para quem for utilizar carros elétricos, e também a nossa prefeitura pretende instalar incentivar a instalação de postos elétricos, porque hoje quem compra um carro elétrico basicamente não tem onde recarregá-lo. A verdade é essa. Então a gente vai introduzir isso na sociedade aos poucos. Oi? Candidato para tecnologia. A gente tem que... Não é nem tecnologia, porque isso em alguns lugares como o Japão já está até ultrapassado. Lá você vai fazer compras e você recarrega o seu carro enquanto faz compras. Na verdade, a gente tem que se atualizar para ficar ali junto. Cara, eu tô achando que o teu município é meio top. Mas Muito bom, meu prefeito. Vamos lá. Problemas estruturais. Isso aí isso aí é uma coisa que também precisa ser fiscalizada. Isso aí o município fiscaliza, apesar de ser pavimentação sem responsabilidade do morador, a gente precisa fiscalizar se o morador está fazendo isso de forma correta. Mas não é chegar ali e multar o cara que fizer de forma incorreta, não, é você incentivar quem faz da melhor forma possível. Isso sim como você dá, por exemplo, um desconto no IPTU para aquele morador que mantém o pavimento da melhor maneira possível, isso é uma boa medida. E também o posicionamento dos paraciclos, né, e dos bicicletários gratuitos. Você compra a sua bicicleta, você faz o seu translado ali e você guarda a sua bicicleta de maneira gratuita. É outra forma de incentivar o uso de bicicletas. As larguras das calçadas a gente pretende também aumentar.
para que seja convidativo, uma caminhada até o trabalho, para que seja mais bonito, porque hoje praticamente a pavimentação, se ela for acabada, como alguns lugares aqui de Niterói a gente vê que praticamente não tem calçada, não é convidativo para você andar ali, não tem como. Vamos falar também dos estruturais. A gente pretende instalar os semáforos inteligentes, que os semáforos inteligentes eles fazem uma contagem, a partir dessa contagem eles conseguem saber qual é a via que precisa de mais tempo do verde, né, da luz verde para escoar. A gente vai usar um algoritmo de fato que funcione, por ser uma cidade de 150 mil habitantes, e uma engenharia de trânsito enfatizando a velocidade média, porque não adianta você botar uma velocidade máxima muito alta se a velocidade média para você se deslocar do ponto A para o ponto B for diminuída por qualquer obstrução. Isso aí, a gente precisa de um estudo de engenharia para ver qual é a melhor velocidade média para se deslocar do ponto A para o ponto B. Isso aí é um estudo científico. Corredores exclusivos para ônibus, claro, para aumentar o tempo de quem usa ônibus. Vai ter que ter... O ônibus ele vai ser mais rápido do que o carro, a verdade é essa. O ônibus ele vai ter uma via exclusiva que vai te dar mais uma pontualidade. O carro não vai ter tanta especificidade para o carro. Também falo da fiscalização, porque a gente tem que impedir veículos fazendo carga e descarga parada irregular. Isso é cotidiano. A cidade de Niterói faz isso todo dia. A gente pretende fazer igual lá, porque uma cidade sem a fiscalização também não funciona. Porque todo mundo sabe que infração de trânsito vai ocorrer. E, a longo prazo, claro, as implementações de políticas públicas de obras. Por quê? A gente quer interligar a nossa cidade às cidades vizinhas. Porque não adianta fazer uma malha de metrô numa cidade pequena. Mas a gente tem que saber que essa cidade pequena é importante para o desenvolvimento das grandes cidades vizinhas. Então, interligar todas essas cidades também como uma rede é importante. Um município muito afastado. É interessante você interligar esses municípios. Eles de alguma forma, eles são dependentes um do outro. E também transportes aquaviários nos rios para fazer toda a travessia. Isso tudo vai influenciar diretamente também no problema ambiental. Isso é um problema em cascata, na verdade. O VLT vai ser um transporte também vai ser implementado dentro da cidade. Isso, o VLT vai ser algo mais municipal, focado para o município. Também para ir do ponto A para o ponto B, corta o município e já diminui bastante o tempo lá de translado lá dos... E é isso. Boa aprendizagem. Para quieto. Passou a hora da Para o último grupo 4, aqui na frente.